Soja é uma leguminosa com alto valor proteico, tão alto que ela é 70% maior que as demais leguminosas, como o feijão preto, por exemplo. Além de ser uma das culturas de plantação mais importantes globalmente, devido à sua versatilidade na alimentação humana e animal. Falando em alimentação animal, para quem acha que a monocultura da soja serve somente para os humanos, a maior parte da soja produzida no mundo é destinada à nutrição de animais de criação. E eu sou a nutricionista Maria Júlia Rosa, estou aqui hoje para trazer informações sobre soja para você. E hoje eu vou falar sobre os impactos da soja para o meio ambiente, como é a distribuição dessa soja no mundo todo, para quem vai essa soja, e também vou aprofundar sobre os riscos associados e quais são os benefícios científicos que nós temos a respeito do consumo da soja. Sim, a soja é amplamente utilizada na forma de farelo, uma vez que é a fonte de proteína de alta qualidade e de baixo custo, e acaba sendo essencial na formulação das rações destinadas a suínos, aves, bovinos, peixes e outros animais de produção. Esse uso intensivo de soja na pecuária tem impactos significativos, sim, no meio ambiente e na economia. A alta demanda de soja para alimentação animal contribui para a expansão da monocultura, especialmente em países como o Brasil e Estados Unidos. E isso pode levar ao desmatamento das florestas, à perda de biodiversidade e aumento das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, o uso intensivo de terra para a produção de soja destinada à alimentação animal levanta questões sobre a sustentabilidade e a eficiência do uso dos recursos agrícolas, como vocês já bem sabem. Então, se essa é uma preocupação sua, comer soja ao invés de comer animais é um ótimo passo para a preservação do meio ambiente, uma vez que consumir menos animais poderia também reduzir a necessidade da produção de soja. Isso ocorre porque, como eu falei, a maior parte da soja cultivada globalmente é destinada à nutrição animal. E quando a soja é utilizada para alimentar os animais, há uma perda significativa de eficiência, pois a maior parte da energia e das proteínas consumidas pelos animais é gasta no metabolismo e no crescimento dos próprios animais, ao invés de ser convertida em carne, leites ou ovos para o consumo humano. Então, numa suposição de que todas as pessoas do mundo adotassem uma dieta vegana, a demanda por soja reduziria drasticamente, porque grande parte da soja é para os animais. Para dar um exemplo, atualmente, aproximadamente 77% de toda a soja mundial é destinada para a alimentação dos animais, enquanto cerca de 19% é processada para produzir o óleo de soja e apenas 4% é usada diretamente para a alimentação humana. Os dados completos sobre isso estão no link abaixo e esses dados são da FAO, ou seja, o Departamento de Agricultura da Organização das Nações Unidas, a ONU. Logo, numa situação em que toda a população reduzisse o consumo de produtos de origem animal ou até se tornassem veganos, grande parte da soja destinada à alimentação animal já não seria mais necessária. Com uma dieta vegana, a necessidade total de soja seria significativamente menor, porque as pessoas poderiam obter proteínas e outros nutrientes diretamente dos alimentos vegetais, sem a perda de eficiência associada à produção de carne. A soja que ainda seria cultivada poderia ser usada diretamente para o consumo humano ou para a produção de outros alimentos, por exemplo, tofu, leite de soja e outros produtos. E claro, é difícil quantificar exatamente quanto de soja seria necessária num mundo 100% vegano, porque dependeria de vários fatores, como mudanças na dieta, na distribuição de alimentos. Mas, por exemplo, a gente pode estimar que se a produção se mantivesse da forma que está, seria suficiente para suprir todas as necessidades alimentares da população mundial, mesmo com o aumento do consumo direto da soja e de outros produtos vegetais ricos em proteína. A redução na produção de soja para a ração animal poderia liberar grandes áreas de terra para outras culturas alimentares e até para a regeneração ambiental. Portanto, se a população mundial adotasse uma dieta vegana, a necessidade global de produção de soja diminuiria substancialmente, promovendo um uso mais eficiente dos recursos agrícolas e possivelmente ajudando a mitigar os impactos ambientais associados à cultura da soja. Ok, se essas informações já te convenceram que sim, consumir soja pode até ser algo interessante e benéfico ao meio ambiente, especialmente numa situação das trocas proteicas de origem animal para vegetal, vamos agora analisar a fundo o que temos de estudos sobre soja e consumo humano. E se esse vídeo está te deixando curioso, interessado, já deixa o like, se inscreve, comenta aqui embaixo e vamos adiante que eu quero mostrar para vocês esse estudo que reuniu mais de 439 referências de outros artigos em que estudaram a soja. Então é um estudo de meta-análise, de revisão sistemática
e ele trouxe algumas conclusões a respeito de diversos assuntos relacionados ao consumo da soja. Eu resumi esse artigo para trazer para vocês e eu consegui listar 7 principais pontos em que se teria alguma dúvida sobre os benefícios ou não da soja e que eu vou trazer mais informações para vocês. Então vamos ao item número 1, que são as proteínas e outros nutrientes. Como eu falei anteriormente, a soja é extremamente rica em proteínas, contendo cerca de 36 a 40% de proteína do seu total calórico, com todos os aminoácidos essenciais e um ótimo score de digestibilidade e absorção. Ela pode ser consumida na forma do grão cozido, mas também na forma de bebidas de soja, farinhas de soja, no tofu, no tempeh, no natto, no miso e na proteína texturizada de soja. E especificamente sobre proteínas, aqui eu deixo um vídeo que eu explico se você está ingerindo proteína suficientemente e, se não, como fazer esse ajuste. Ela também é uma excelente fonte de ácidos graxos insaturados, como o ácido linoleico, que é o ômega 6, e o ácido alfa-linolênico, que é o ômega 3, e contém vitaminas, como as do complexo B, e minerais, como cálcio, ferro, zinco, magnésio, fósforo, e compostos bioativos, principalmente as isoflavonas. As isoflavonas possuem propriedades antioxidantes que têm um papel muito importante na prevenção de diversas doenças. Mas indo adiante, vou falar sobre risco cardiovascular, que é o segundo ponto. As isoflavonas da soja podem ajudar a reduzir aquele colesterol dito ruim, que é o colesterol LDL, e aumentar o colesterol bom, que é o HDL, contribuindo para a saúde cardiovascular. A soja também pode aumentar a elasticidade das artérias e reduzir a pressão arterial, fatores que ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares. E vou adiante para o terceiro ponto, que é câncer de mama, e eu trago boas notícias, porque os alimentos à base de soja podem sim ser consumidos com segurança por mulheres com câncer de mama e podem inclusive contribuir para o melhor prognóstico da doença. Isso demonstra que a soja não é apenas segura, mas também pode trazer benefícios devido às suas propriedades quimiopreventivas, antiestrogênicas, e uma vez que essas isoflavonas podem bloquear os receptores de estrogênio. Então, os estudos mostram que o consumo de soja pode estar associado à menor recorrência do câncer e à melhora da sobrevida, reforçando seu papel positivo na dieta de pacientes com câncer de mama. O quarto item é sobre o câncer de próstata. Nem a ingestão de soja, nem a exposição às isoflavonas afetam os níveis de testosterona nos homens. Então, homens, não se preocupem, não vai alterar a sua produção de testosterona, não vai trazer nenhum aspecto feminino no consumo da soja. O consumo da soja exerce efeitos quimiopreventivos, antiproliferativos, pró-diferenciadores e pró-apoptóticos. Ou seja, a soja e seus compostos bioativos, como as isoflavonas, podem ajudar a prevenir o câncer de próstata, inibindo o crescimento das células cancerígenas, promovendo a diferenciação adequada das células e induzindo a morte programada das células tumorais. O quinto ponto é sobre a microbiota intestinal. A soja contém muitas fibras, que são compostos chamados de prebióticos, que podem influenciar positivamente na microbiota intestinal, e esses prebióticos são especialmente os oligosacarídeos, que no nosso intestino servem de alimento para as bactérias probióticas. E especialmente se a gente consumir a soja fermentada, como o miso ou tempeh, isso ainda traz mais efeito benéfico à nossa flora microbiana, porque nesse alimento, além de ter as fibras, os prebióticos, nós temos também os probióticos, como Bifidobacterium, lactobacilos, são associados à proteção contra patógenos, ajudam a reduzir inflamações, melhoram a absorção de alguns nutrientes. Então, a ingestão de soja pode contribuir para uma microbiota intestinal mais equilibrada e saudável, promovendo saúde geral e bem-estar. O sexto ponto é em relação a hormônios femininos, e aí novamente eu vou falar das isoflavonas, e aí a gente tem a ginisteína e a daidzeína, que são fitoestrogênios que podem imitar ou modular a ação dos estrogênios do nosso corpo. Mas não se enganem, não vão atuar como hormônios, então em geral trazem até efeitos benéficos, por exemplo, na menopausa, para melhorar os sintomas da menopausa, e tem muitos suplementos para menopausa que contêm glicinimax, que é basicamente um composto da soja, vindo das isoflavonas, e esse composto está associado à melhora daquelas ondas de calor, dos suores noturnos, auxilia também na redução de inflamações, então traz bastante benefício para a menopausa. Outro aspecto em relação à parte hormonal
seria em relação à puberdade precoce, e não se tem nenhum estudo que mostre alguma relação direta de soja com puberdade precoce. Então, não tendo estudos, é muito provável que não tenha malefícios associados. Sobre feminilização masculina, já falamos um pouco ali na parte do câncer de próstata, mas também não temos associação de que o consumo de soja pudesse trazer alguma feminilização em homens. Então, novamente, sem estudos, é mais improvável que tenha algum efeito. E se essas informações estão esclarecendo as tuas dúvidas, já deixa o like, comenta aqui embaixo, adoro saber de vocês. Segue o canal, compartilha com quem precisa. E por fim, temos o sétimo e último ponto, que é sobre a função tiroidiana. E nem alimentos de soja, nem as isoflavonas isoladas poderiam afetar diversamente a tireoide em homens ou mulheres. Então, não se preocupe, o consumo de soja é seguro sim, e os estudos indicam que mesmo em pessoas que tenham função tiroidiana normal ou que tenham hipotireoidismo e que façam uso de medicação, possam ter algum efeito, alguma alteração nos níveis de TSH ou dos hormônios T3 e T4. Então, a soja sim pode fazer parte de uma dieta equilibrada, mesmo em pessoas que têm hipotireoidismo ou que têm algum risco, algum medo de desenvolver alguma doença nesse aspecto. Então, sim, a soja pode ser consumida com segurança por todos os indivíduos, exceto aqueles que são alérgicos. Quem tem alergia à soja, melhor não consumir. E os benefícios em relação à prevenção de câncer e a marcadores inflamatórios estão associados quando tem o consumo de 2 a 4 porções de soja ao dia. E agora eu me despeço deixando um vídeo sobre proteína e ganho de massa magra. Um beijo e até mais!